A paz do Senhor, amados adolescentes, amados mestres. Deus abençoe todos vocês. É um prazer tê-los para mais um trimestre. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2022 falando sobre as parábolas de Jesus são vivas e teremos lições maravilhosas. E na nossa primeira lição que temos vai dizer sobre Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versos 10 a 17. Os versos anteriores a estes vão falar sobre as sementes, os lugares que elas foram ou plantadas ou caíram. Diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, queridos, estamos diante de uma lição linda, de uma lição maravilhosa acerca das parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem do dia diz assim: Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Mateus capítulo 13, versículo de número 10. Temos três objetivos nesta lição, que são, primeiro, definir a palavra parábola, entender como as parábolas devem ser interpretadas e refletir sobre as respostas que as parábolas exigem de nós. Vai ser uma lição muito linda. Vamos descobrir? Você gosta de ler ou ouvir histórias? Jesus contava muitas parábolas, ou seja, ele contava história para ensinar ao povo e aos discípulos sobre as Escrituras. Na aula de hoje, teremos a oportunidade de conhecer melhor esse método, essa forma de ensino tão utilizada por Jesus. Além disso, refletiremos sobre algumas dicas de como interpretar as parábolas adequadamente e veremos o tipo de resposta que essas histórias esperam daqueles que as ouvem. Jesus gostava de contar história, gostava de fazer comparação, e a ideia de parábola é contar algo e colocar um do lado do outro. Jesus apresentava a parábola, mas querendo trazer uma lição prática para a vida dos seus discípulos. Em alguns momentos, como nós lemos aqui no texto, parece-nos que o Senhor não está interessado em que os olhos das pessoas se abram. Não, na verdade não é isso. Jesus, que conhecendo o coração daqueles homens, corações endurecidos, Jesus entende que os corações deles estão fechados para não receber a palavra e os seus entendimentos também, com os seus olhos fechados, para não receberem a palavra do Senhor nosso Deus. Hora de aprender. Estudiosos do Novo Testamento afirmam que cerca de um terço das palavras de Jesus encontradas nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas foram transmitidas através de parábolas. Você sabia disso? Não, dados assim não. Eu não sabia desses dados, mas é muito importante. Vemos sim muitas parábolas, muitas comparações dentro desse ensino que Jesus fez. Isso mostra que esta forma de compartilhar verdades foi devidamente pensada e aplicada por Jesus. Por essa razão,
Na aula de hoje refletiremos sobre o significado, o propósito e a aplicação das parábolas para nós, cristãos do século 21. Parábolas, histórias com propósitos. O que é uma parábola? Essa expressão vem do grego parábole, que significa colocar as coisas lado a lado, com a finalidade de fazer uma comparação entre elas. Sendo assim, podemos dizer que uma parábola é uma espécie de comparação tirada do cotidiano da vida para esclarecer outra realidade. A ideia que nós temos quando Jesus contava uma parábola é porque de repente ele tinha até visto algum acontecimento, então ele usava aquele acontecimento em forma de parábola para ilustrar o que eles estavam fazendo ou aquela situação. Por exemplo, Jesus diz que os campos estão prontos para a ceifa ou pronto para fazer a colheita. Então nós vamos entender por que Jesus estava falando isso. Possivelmente Jesus passou de frente de um campo onde já percebeu que aquele campo estava pronto para ser colhida aquele fruto, aquelas sementes, aqueles grãos, e ele entende que deveria ser feito. Só que quando ele fala desse campo que ele está vendo, na verdade, ele quer ilustrar o campo do mundo e as almas que estão nesse mundo, que devem ser colhidas, mas colhidas no sentido de quê? Que devem ser salvas para o seu reino. As parábolas já eram utilizadas em abundância no ambiente cultural judaico da Antiga Aliança. A parábola de Jotão, a história contada pelo profeta Natã, que é uma história riquíssima com detalhes, que Natã vai falar com Davi acerca de uma ovelhinha, de um homem que só tinha uma ovelhinha, e depois ele vai dizer que aquele homem era o próprio Davi, que tinha tido desejos e tinha se relacionado com Betseba. Então nós vamos ver que tudo isso tem um pano de fundo, tem um contexto, algo assim que vai trazer lições tremendas. A vinha e as uvas citadas pelo profeta Isaías são alguns exemplos do uso delas no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é diferente. Temos inúmeras parábolas, dentre elas destacaremos apenas aquelas que serão analisadas ao decorrer do trimestre. Por exemplo, a parábola do amigo importuno, do semeador, do empregador mau, das sementes, dos 2 filhos, da ovelha perdida, das 10 moças, da figueira estéril, do bom samaritano, dos 2 alicerces, do rico insensato e do filho pródigo. Então, estaremos analisando no decorrer desse trimestre essas parábolas que são riquíssimas em seus detalhes, que nos trarão lições maravilhosas. E eu quero até me ater que não vou comentá-las, já que nós estaremos comentando uma por uma no decorrer dessas lições que nós estudaremos a seguir desta de hoje. Qual é o propósito então das parábolas? Parábolas não são histórias contadas para entreter ou distrair pessoas. De acordo com Jesus, sua finalidade era esconder a verdade das pessoas satisfeitas consigo mesmo, os incrédulos, e revelar a verdade às pessoas que tinham fome e sede de justiça, os que creem, conforme podemos ler em Marcos 4, 10 a 12. Então nós vemos que a ideia das parábolas era para aqueles que se achavam maiorais, se achavam senhores de si, as parábolas não lhe traziam nenhum tipo de revelação, não lhe trazia nenhum tipo de ensinamento, porque os seus entendimentos estavam totalmente fechados para não reconhecer a palavra de Deus, não reconhecer o poder de Deus. Contrapartida, nós vamos ver que Jesus vai falar a parábola. Aqueles que tinham o coração aberto para receber ao Senhor e não estavam presos nos seus próprios conhecimentos, tinham facilidades de receber aquelas aplicações para as suas vidas. E era algo assim maravilhoso, era algo fantástico que estava acontecendo na vida daquelas
pessoas. Podemos perceber então que Jesus não estava disposto a dar pérolas aos porcos. Afinal de contas, ele conhecia perfeitamente as pessoas que diariamente vinham ao seu encontro. Sabia quem estava rejeitando deliberadamente sua mensagem e quem possuía um coração acolhedor de se tornar discípulo. Quando as pessoas procuravam a Jesus, procuravam no intuito ou de amá-lo, ou de odiá-lo, ou de receber a sua palavra e receber vida eterna, ou receber a palavra, ou ouvir a palavra, e com a palavra receber a condenação. Então Jesus conhecia o seu auditório, no sentido de que Jesus conhecia aqueles que procuravam para receber a palavra. Jesus sabia muito bem quem eram aquelas pessoas. Sendo assim, as mesmas parábolas que serviam para iluminar a compreensão daquele cujo coração estava aberto às verdades do reino de Deus, também funcionava como juízo divino contra aqueles que recebiam seus ensinamentos com incredulidade. Foi o que eu falei no início. Então, ela funcionava como bênção e funcionava também como juízo, trazendo castigos para aqueles que eram donos de si, senhores de si. 2. As parábolas são histórias que precisam de interpretação. As parábolas são histórias importantes que foram contadas por Jesus, o nosso Salvador. Por isso, elas merecem toda a nossa atenção e dedicação. Assim, a grande pergunta que precisamos responder é o que devemos ou não fazer ao interpretar uma parábola. Vamos destacar aqui algumas dicas. É claro que sempre quando o comentarista coloca o seu ponto de vista, ele não está aqui estabelecendo, dizendo, são somente essas dicas ou todos devem fazer isso. Ele está colocando o seu pensamento, é claro, como nós estamos estudando com ele, nós também iremos absorver para nós esses ensinamentos que serão importantíssimos para as nossas vidas. Devemos primeiro considerar o contexto. É necessário estudar o contexto histórico da parábola, considerando as questões sociais, religiosas, políticas e geográficas envolvidas na história. Com esse exercício, nos esforçamos para entender a parábola, prestando atenção aos detalhes que Jesus destacou quando contou cada uma para as pessoas da sua época. Então, quando lemos a parábola do texto lido hoje, que é do semeador, precisamos entender o contexto do semeador, como o semeador trabalha, qual a terra que o semeador entende que é a melhor terra para semear, as terras que não tem como a semente criar raiz, as terras que não são preparadas. Então, tudo isso é muito importante. A gente vê o contexto de que Jesus está falando. Quando Jesus fala, por exemplo, a questão do homem muito rico, que à noite pede a sua alma, o que tem para quem será? O que nós entendemos desta parábola? Que esse homem era muito rico, mas não tinha herdeiro. E quando ele morresse, a sua riqueza ia ficar para quem? Então nós temos que ter essa noção, essa ideia do contexto, quando e onde a história está sendo contada. Devemos considerar o que está na parábola, não o que foi omitido dela. Qualquer tentativa de interpretar uma parábola considerando aquilo que não é dito ou que não está presente na parábola, corre o risco de estar o quê? Está sendo algo equivocado. É como pensarmos no sentimento da mãe que foi omitida da parábola do filho pródigo, ou na questão das lamparinas, né? Como eram as lamparinas, o tamanho, porque uma tinha mais azeite, a outra não tinha. Enfim, são coisas que devemos observar, mas o texto não dá margem para isso. Os elementos ausentes na dispensação são para quê? Para o que deve ser entendido para nós, em compreendermos a parábola, está nela.
O que não está na parábola são ensinamentos ou são coisas que são dispensáveis, que não são importantes. Eu não preciso saber o tamanho da lâmpada. Eu não preciso saber onde estava a mãe do filho pródigo. Eu não preciso saber disso. Não é importante, não é o centro da parábola em si. Não tem o porquê se apegar a esses detalhes que, na verdade, não irão trazer, de repente, uma edificação. Devemos evitar a alegorização excessiva. A alegoria é o quê? É uma forma de linguagem utilizada para representar um significado de forma figurada. Algumas pessoas, quando leem uma parábola na Bíblia, tentam buscar significados de cada detalhe. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, é comum algumas pessoas tentarem atribuir significados figurados ao azeite, ao vinho ou à estalagem, quando a proposta inicial da parábola era responder à pergunta acerca do próximo. Então, às vezes, o pregador, o ensinador que está lendo a parábola, ele vai, de repente, fantasiar, vai trazer uma alegoria, ele vai sair até... Temos até que viajam, como se falam aí, né? Viajam até na maionese, viajam demais, traz coisas... A gente fala, como essa pessoa achou isso no texto? E aí, como que ela achou no texto? A mente dela é muito fantástica, é brilhante. Só que às vezes vai ferir, na verdade, a mensagem que o texto está passando para nós. Então nós temos que ter o cuidado de não exagerarmos quando estivermos trazendo o ensinamento que esteja relacionado àquela parábola. Nós temos que ter esse cuidado para não cometermos os exageros. Perfeito? Perfeito, então. O terceiro tópico diz: parábolas, histórias que exigem uma resposta. As parábolas de Jesus convocavam homens e mulheres, jovens e adultos, a tornarem, né, seus seguidores. Eles precisariam, ao ouvir as parábolas, tomarem uma decisão, não apenas com a verdade revelada através delas, mas sobretudo com a pessoa que as ensinava, Jesus. Eles precisavam saber, ouvir a parábola, e agora, eu sigo a Jesus ou não? Jesus é fundamental para mim ou não? Então eles precisariam medir de fato o que era importante, o que eles estavam ouvindo, a importância desses ensinamentos. É algo maravilhoso. A finalidade do ensino por parábolas era levar as pessoas a assumirem uma vida compromissada com Deus, santa e digna. Cada história desafiava os ouvintes a abandonarem, né, os pecados e a viverem em obediência às Escrituras. A ideia das parábolas, e algumas delas principalmente, era que o homem abandonasse o seu pecado, o seu modo de viver, o seu modus vivendi, e começasse a viver de acordo com aquilo que a Bíblia estava lhes ensinando. Então, queridos, tenhamos em mente que os ensinos de Jesus é para trazer vida e não morte, é para trazer saúde e não trazer enfermidade, é para trazer paz e não trazer guerra, é para colocar-nos na presença dele e não nos afastarmos dele. Só se afasta do Senhor aqueles os seus corações, os seus pensamentos estão totalmente tapados ou fechados quanto a, vamos dizer assim, quanto à mensagem que recebera do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o mestre dos mestres e cada um dos seus ensinamentos deve ser valorizados, honrado e seguidos. Olha só, diz então, os seus ensinamentos devem ser valorizados. Você valoriza o ensinamento de Jesus? Você valoriza os evangelhos? Você valoriza a Bíblia? Ou você já não valoriza mais? Você é adolescente, você ama a palavra? Você tem falado da palavra com os seus amiguinhos, com os seus amigos da escola? Você, pai, tem ensinado a palavra para os teus filhos? Você, filho, tem ensinado a palavra para os teus pais? Mas como assim? De repente o filho é crente e o pai não é. É uma troca.
mas pode acontecer. E não há pecado nenhum nisso, de um filho evangelizar o pai, ou evangelizar a mãe, ou evangelizar os irmãos. Então, ao aceitar o Mestre, que é Jesus, cada um dos seus ensinamentos deve ser valorizado, deve ser honrado. Vamos honrar o Senhor, honrar a sua palavra, honrar quem Ele é, e honrar como? Dedicando-lhes a nossa vida, seguindo-o, adorando, fazendo com que de fato Ele seja o nosso referencial em todo o tempo. Concluindo, sinta-se hoje desafiado a ouvir e aplicar as palavras de Jesus em sua vida diária. Seja um discípulo dedicado ao Senhor em casa, no trato com os familiares, na escola, na relação com seus colegas, nas redes sociais, principalmente na igreja. Você que trabalha também com seus amigos do trabalho, você com seus amigos da universidade, da escola, da igreja, aonde você estiver, deixa que essas parábolas, que esses ensinamentos de Jesus marque a vida das outras pessoas. Abra o seu coração para aprender mais sobre o Senhor Jesus e sobre o reino de Deus. As parábolas de Jesus são vivas e têm muito a nos ensinar, entendendo que cada uma parábola é uma convocação de Jesus a uma decisão para o arrependimento e para vivermos uma vida de fé, esperança e amor. As parábolas nos levarão a viver uma vida de fé, a vivermos uma vida de esperança, a viver uma vida de amor no nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Na próxima lição nós falaremos sobre uma história sobre a oração. O que Jesus vai falar sobre a oração? Qual vai ser este ensinamento de Jesus sobre a oração? Vem comigo e acredito que você, uma vez mais, será grandemente abençoado. Deus te abençoe, dê o seu like, tá bom? E compartilhe esta mensagem com quem você ama. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Obrigado a você que está comigo no canal. Venha comigo, dê o seu like e compartilhe essa mensagem. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo, em o nome de Jesus. Espero que esta pré-aula tenha sido algo que possa lhe ajudar na aplicação desses estudos maravilhosos. Deus te abençoe. Um abraço. Amém.